Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Olá! Nós vamos reprisar alguns programas exibidos nos últimos anos, agora no verão de 2022, para você se divertir, se inspirar, refletir, abrir o canal da criatividade, se planejar para o ano que inicia. Então, em janeiro, a gente ainda faz algumas exibições inéditas e em fevereiro, algumas reprises que eu escolhi para a gente passar as férias juntos. Muito obrigada pela sua companhia e a gente continua se vendo nesse ano de 2022, que o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, completa o seu 3º ano de existência. Um grande abraço e eu espero você. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, com um convidado muito especial, que é o professor Átila da Rosa, geólogo e professor da UFSM e também tem um mestrado na área de geologia. E eu gostaria de conversar hoje, trazendo o seu conhecimento para o nosso público, o conceito de geologia. Como é que nós poderíamos definir? Geologia é o estudo da Terra como um todo, de todas as feições que compõem a Terra. A gente poderia dizer que seria o estudo das rochas, mas seria uma super simplificação. Porque a geologia então estuda o processo de formação das rochas, né, e dessa transformação das rochas em sedimentos, que são transformados em rochas sedimentares, que são transformadas depois em outras rochas, do magma, o magma vai formar de novo rochas e assim um ciclo sucessivo. Nesse ciclo sucessivo a gente vai ter a formação não só das rochas, mas do relevo, das mudanças do relevo dado pelo clima, o próprio clima influenciado por essas mudanças de relevo e assim por diante. Então, o estudo da geologia é um estudo integrado de observação da natureza, não só das rochas, mas do relevo como um todo. Sim, porque se geologia é o estudo da Terra, a Terra também não é só composta de rocha, composta também de água, de vegetações, isso, né? Sim. Interessante, muito legal. E por que esse seu gosto pela geologia? Como é que você chegou na geologia? Eu sabia, quando comecei a pensar no que fazer no vestibular, que carreira seguir, eu sabia o que eu não queria fazer, né? Então, sabia que eu gostaria de trabalhar alguma coisa relacionada ao campo, ou agronomia, ou veterinária, ou zootecnia. E um dia, no colégio, uma palestra de um geólogo me abriu os olhos para uma área completamente diferente. Resolvi apostar nisso. Sim. Fiz o vestibular para geologia na URGS, a Federal Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E no primeiro semestre, né, com aulas em campo, tanto as aulas teóricas quanto as aulas em campo, descobri que era exatamente isso que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Que legal, é uma paixão, né? Sim. É bom a gente ser apaixonado, né, pelo que faz. E então, assim, você nasceu em Porto Alegre. Sim. E nesse convívio na infância tinha esse convívio com a natureza, embora ter nascido em Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre, mas me criei em Bagé. Então, Bagé tem um relevo completamente diferente de Porto Alegre. E nas viagens, né, com a família, no ir e vir a Porto Alegre, observava muito, né, as rochas, o relevo, a vegetação, como ela ia se modificando ao longo, né, da viagem. E isso, quando eu cheguei na geologia, no curso de geologia, aprendi que
sendo geologia uma ciência de observação da natureza, eu já estava praticamente pronto para ser então um geólogo. Era uma coisa já do íntimo, né? Sim. Eu acho muito bacana esse negócio do relevo, sabe? Que é uma coisa que me atrai, assim, quando a gente está voando, né? Tá voando, tá no avião, assim, olhando de topo a terra, a planície, as montanhas, que tem o relevo. Mesmo quando a gente estuda geografia também, Sim. né? Que já é um outro ramo, mas que é geo também, né? Aí já é o Sim. desenho da terra, Exato. né? É uma coisa muito bonita, assim, essas diferenças de alturas, de relevo. E, por exemplo, aqui nessa região, também teve mar, né? Tem a questão do mar ou da água com sal ou doce na relação com as pedras, com a própria terra. Sim. Há uma modificação nessa textura? Sim. Nós temos aqui na região rochas sedimentares, algumas delas depositadas em ambiente continental, por rios, e outras mais ao sul, em direção a Caçapava do Sul, depositadas em ambiente marinho, né? Então, também com arenitos, com rochas mais finas. Então, nós temos, e com isso também fósseis, né? Os organismos que ficaram aí preservados, indicando ou um ambiente marinho, nos casos das rochas marinhas, ou um ambiente continental, no caso das rochas do ambiente continental fluvial. Sim, a Caçapava, porque já vai mais próximo do mar, né? Seria por isso ou não? Caçapava está bem no centro do estado hoje. Ah, tá bem no centro, tá longe. Mas sinal que Mas teve mar por aqui, eu acho. há bilhões de anos, sim. Nós temos em Caçapava do Sul, que é conhecido hoje como a capital da geodiversidade, onde se pretende implantar um projeto de geoparque, ou seja, de uso de todo esse capital turístico, geológico, para fins turísticos, para fins, né, de desenvolvimento socioeconômico. Essas rochas, a principal rocha que é retirada lá, que é conhecida, é o calcário. Na verdade, um mármore, uma rocha metamórfica, né, que dá origem no seu beneficiamento ao cal, que é utilizado no solo, né? Então, em toda a região norte, todo mundo que planta usa o cal, mas ele vem principalmente, né, do mármore retirado de Caçapava do Sul. E esse projeto é em Caçapava também, esse projeto de... O projeto do Geoparque, que é uma iniciativa da universidade, junto com as prefeituras. Qual universidade? A UFSM? A UFSM, junto com a Unipampa de Caçapava do Sul. Então tem o projeto Geoparque Caçapava do Sul, mais o projeto Geoparque Quarta Colônia. São projetos que estão sendo desenvolvidos agora. E o teu mestrado, ele foi focado também nessa parte das pedras com fósseis, é isso? Sim, eu me formei geólogo, né? Mas desde metade do meu curso eu sabia que gostaria de trabalhar com geologia, mas na geologia sedimentar, ou seja, com rochas sedimentares, e sempre trabalhou com professores que trabalhavam com fósseis também. Então, meu mestrado foi na área de geologia sedimentar com rochas fossilíferas e o meu doutorado também. Meu doutorado, inclusive, com rochas aqui da região, né, entre Santa Maria e Candelária. Fez o doutorado aqui? Fiz doutorado na Unicinos. Na Unicinos, Ok, nós vamos para um rápido intervalo e continuamos com o assunto sobre geologia e o professor Átila da Rosa. Até mais. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.
voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Continuamos conversando com o professor Átila da Rosa, que é um geólogo, e eu vou continuar fazendo umas perguntinhas para ele, então. Professor, gostaria que o senhor explicasse para nós assim, um pouco sobre essas formações rochosas, as idades delas, texturas. A gente consegue identificar, claro, vocês estudam isso, né? Mas podia nos explicar um pouco assim essas identificações, essas diferenças delas na natureza, quando a gente olha para elas assim? Ok. Tecnicamente falando, existem 3 tipos de rochas. As rochas ígneas, aquelas que foram formadas pelo magma, pela solidificação do magma, seja dentro da crosta ou fora da crosta por um vulcão, por exemplo. As rochas sedimentares, aquelas que foram depositadas, os sedimentos depositados, depois compactados, assim formam rochas sedimentares, com um arenito. Uma rocha ígnea seria, por exemplo, um granito, né? E as rochas metamórficas, que são aquelas que são formadas pela transformação por pressão ou por temperatura de rochas pré-existentes, por exemplo, um xisto. Então, esses seriam os nomes técnicos das rochas. Sim. Né? Mas as pessoas muitas vezes chamam vulgarmente de pedras. Né? A pedra, né, é uma rocha, né? Um conjunto de minerais. A população em geral associa a rocha que ele está vendo, ou a pedra que ele está vendo, com algum uso, né? Ou porque é bonita, ou porque chama atenção pelo seu relevo, por sua cor. As rochas, elas são reconhecidas pela sua textura, por sua cor, por sua estrutura. Pela dureza. Pela dureza maciez. também, sim. Mas essas características fazem também com que essas rochas muitas vezes tenham relevos diferentes. Eu posso ter rochas que levem, por exemplo, um relevo montanhoso. Então, por exemplo, na Itália, são conhecidas as dolomitas, né? São rochas esbranquiçadas nas montanhas, então que chamam a atenção pela sua cor e pelo fato de serem, né, esbranquiçadas, né, e montanhosas. Né? Sim, Dubrovnik, por exemplo, elas são muito esbranquiçadas, né? As montanhas, tem aqueles penhascos ali no Mar Adriático, depois tem na Grécia também, são mais esbranquiçadas, em algumas partes da Itália, né? O que nessas regiões tem em comum é ter uma vegetação mais rala. Para nós, agora vindo para a nossa realidade local, é difícil muitas vezes nós termos um conhecimento das rochas da nossa região, porque quando a gente olha para o nosso relevo, para as nossas montanhas, elas estão cobertas de vegetação. E a gente não vê Então, a gente não associa muitas vezes a rocha, porque a gente não vê a rocha, só vê a vegetação. Sim. Mas se a gente observa, né, quando a gente está andando de carro, né, num corte, num barranco de uma estrada, né, o barranco de estrada houve exatamente o corte, né, daquele relevo e fez com que um afloramento natural ou um afloramento artificial começasse a aparecer daquela rocha que está no subsolo. Então, por exemplo, na nossa região é muito comum encontrar os barrancos avermelhados. Né? São barrancos, são rochas sedimentares depositadas lá no período Triássico, há 230 milhões de anos atrás, que preservaram fósseis, tanto de vertebrados quanto de invertebrados e plantas. Né? Representam um mundo totalmente, uma janela do tempo para um mundo totalmente distinto do nosso. Então isso já é uma relação, uma referência que se pode fazer, onde se tem as rochas avermelhadas, o período Triássico, os fósseis, poderia fazer esse tipo de relação. Aqui na região, sim. Provavelmente aqui na região. Sim. Que é muito específico, né? Se a gente for para Caçapava do Sul, né, o Caçapava do Sul ela está sobre um planalto, um pequeno planalto, um relevo montanhoso que é constituído por outras rochas. Caçapava do Sul está sobre um granito, que é uma rocha ígnea, que foi implantado, né, foi intrudido há cerca de 700 milhões de anos atrás. Então, um período geológico já bem mais antigo do que o da região. 700 milhões. Milhões de anos. Na geologia é muito comum a gente falar em milhões de anos, bilhões de anos, como se fosse ontem. Sim. Né? É porque o Triássico já não é tão, né? A Caçapava está mais distante ainda, foi isso que eu entendi. Isso. Né? E mais velho. Tu quis dizer, mais velho. Isso. É interessante isso, porque nós já tivemos um programa aqui onde nós mostramos
falamos sobre o período Triássico, mostrando sobre a paleontologia, né, os fósseis. Sim. Então é bacana, porque as rochas também nos trazem períodos, né, idades diferentes dessa mutação da natureza. Ela também se modifica, né, também. Existe uma modificação da própria rocha? O granito vai ser sempre granito? Não, em função daquilo que ela sofreu, digamos assim? O granito ele vai ser granito enquanto não houver nenhuma transformação tectônica ou né, da pressão, da temperatura. Né? Hoje todo mundo já sabe, já ouviu falar em Pangeia ou em tectônica de placas. Né? As placas tectônicas, elas hoje, que constituem, por exemplo, o assoalho dos nossos continentes, América do Sul e do assoalho oceânico, a placa da América do Sul está se afastando da placa da África. Mas no passado, elas, já que estão se afastando, elas estiveram reunidas num continente só, chamado de Gondwana, ou antes mesmo, o continente Pangeia. Então isso há milhões de anos. Sim, e aí as placas vão se separando e vão sofrendo alterações também na natureza. E muitas vezes no choque entre as placas há um aumento de pressão e da temperatura, fazendo com que essas rochas também sejam modificadas. Tá. Então aqui na região, nós estávamos falando das cores brancas né, de Dubrovnik, né, de outras regiões da Europa, e aqui os mais avermelhados ou os granitos, né? Granitos em Caçapava do Sul, o mármore em Caçapava do Sul, que é branco também. Era isso que eu ia lhe falar, que como arquiteta também a gente trabalha muito com essas pedras, né? Os mármores, os granitos, e existem muitas texturas e muitos desenhos também, né? E o mais bonito é a cor natural, né, da natureza em si. E nós vamos falar no próximo bloco sobre esses tingimentos também nas rochas que às vezes sofrem mudança de cor. Nós vamos para um breve intervalo e nos vemos daqui a pouco. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Estamos conversando com o professor Átila da Rosa e nós vamos agora saber um pouco sobre as pedras, as suas colorações, né, e as regiões onde elas se encontram, porque muitas pedras eu trabalho, por exemplo, com acessórios pintados à mão, né, de pedra. E algumas elas são verdes, outras elas são pretas. Então, ó, por exemplo, essa aqui, né? Que tipo de pedra, como é que a gente poderia identificar essas pedras, se elas são tingidas ou não, né? Gostaria que conversasse um pouco sobre essas regiões, Perfeito. Enfim. O interessante é que essa formação mineral se chama geodo. Eu falei no bloco anterior sobre a separação das placas tectônicas da América do Sul e da África. Lá no período Jurássico, todo mundo ouve falar do Jurassic Park, né? Nós tivemos no Jurássico, aqui na região, a separação desses continentes e a formação de um vulcanismo gigantesco.
que alimentou, então, onde não tinha vulcões, mas a gente tinha, né, que a gente chama de vulcanismo fissural. A crosta simplesmente se rompeu e saiu magma em direção à superfície, jorrando para um lado para o outro, para o lado sul-americano e para o lado africano. No lado sul-americano, a gente teve, então, sucessivas camadas de derrames vulcânicos, que são muito comuns a gente ver, por exemplo, em Itambezinho. Né? A gente observa, né, nos penhascos, né, as camadas, então, de derrames vulcânicos. São mais de 11 derrames, com mais de 1.400 metros, né, se espalhando, então, isso por toda a região. O interessante é que essa lava, né, ela também não era só um líquido vulcânico, mas existiam gases vulcânicos que ficavam aprisionados, né, durante o resfriamento dessa lava. Esses gases vulcânicos, então, eram bolhas de gás que ficaram presas ali dentro. E esse gás foi lentamente, então, depois se cristalizando para formar o que a gente chama de geodo. Então, geodo nada mais é do que uma bolha de gás fóssil, né, aprisionada dentro da rocha. Sim, era exatamente isso que eu queria saber. Como é que a pedra sofria alterações com esses processos da natureza, com essas, né, mudanças? Que legal. Então, por exemplo, o geodo ele pode ter vários minerais dentro, né? Calcedônia, quartzo, calcita. Então, os minerais à base de sílica, como a calcedônia e o quartzo, geralmente são os mais resistentes. Então, por isso se prestam mais à joalheria, né? Ao polimento, ao corte, né? E ao próprio tingimento, que é uma coisa bastante comum. E eles se modificam em cores também, em tonalidades, pelo menos? Existem tonalidades mais comuns, né? Geralmente o cinza, né? O marrom, que são cores naturais, mas existem as tonalidades tingidas, né? Ó, esse aqui, então, né, é uma cor já mais natural, da natureza, né? Sim, o marrom. Marrom, provavelmente natural. Provavelmente natural. Esse preto também. Esse preto, ele é uma cor natural e dá para ver, inclusive, onde está esbranquiçado ali, que tem pequenos cristais de quartzo, né, que compõem também o geodo. Legal. E, por exemplo, essa aqui, ó, vou lhe dar um e eu pego outro. É um brinco que eu comprei na Itália, né? Ele tem um lilás, às vezes na Itália, na Europa, pode não ser a pedra dali, né? Daquela região, pode ter sido importada de algum outro país. Ele parece ser um quartzo rosa. Um quartzo rosa. Eu achei muito bonito, muito delicado esse trabalho. E esse aqui é um brinco também que eu comprei na Itália, que também tem uma coloração azulada, que a gente lembrou também. Não digo que essa seja o lápis lazuli, mas a gente conversando, nós lembramos dessa rocha, né? Esse é um quartzo, ou calcedônia, é uma sílica microcristalina de cor azulada, né? Provavelmente natural. Natural. Eu peguei o brinco, pintei, né? Que eu pinto à mão. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas outras peças aqui, que eu peguei também, achei interessante o formato dela. Na minha percepção, elas são mais, digamos, naturais, né? Elas não têm esse polimento que algumas têm, né? Eu podia falar um pouco sobre elas? São fragmentos de geodos, né, que tem calcedônia, algumas delas com um brilho, onde aparece o brilho maior, são pequenos cristais de quartzo, né? E realmente onde está na frente está pintado, né? Atrás a gente consegue observar, né, o aspecto natural da rocha, né? Então do geodo. Bem preservado, sem nenhum tingimento anterior, só a própria pintura. Ele está bordejado, né, ou por elementos dourados, né, ou acobreados. É um folhado, né, acobreado, Isso. Aqui é um folhado prata. Mas quando eu encontrei essas peças, eu achei muito bacana justamente por causa desse corte, me transmitiu uma coisa mais natural, mais próprio dentro da natureza, né? Tem essa outra aqui, que é a mesma coisa, só do outro formato, né? Sim. Os formatos são diferenciados, né? Eles vão
as bolhas que existiam dentro dessa lava, elas têm uma tendência a serem o mais esféricas possível. Mas a lava ela não se resfria de uma hora para outra, então a bolha tentava fugir enquanto a lava ia se resfriando, ela pode ter formatos mais alongados também. Isso, e dá também esse relevo, Sim. essa diferença de relevo, Sim. né? Professor, a gente precisa encerrar o programa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as montanhas coloridas da Argentina, que eu acabei descobrindo. Nós temos aqui na região muita vegetação, né? Então por isso a gente não consegue enxergar as rochas. Então eu só queria dizer que a geologia também pode ser bela. Sim, né? Tem uma arte na geologia, existe arte né? na geologia também, na natureza. Sim. Então existe em Huamahuaca, no norte da Argentina, na província do Jujuy, gostaria depois que, se fosse possível, mostrar algumas fotos, né? Onde aparece então a montanha sem nenhuma vegetação e com cores completamente diferentes, né? Chamado Cerro de las Siete Colores, o Cerro das Sete Cores, né? Que mostram então rochas de diferentes cores, né? E acabam atraindo, né, uma visão de uma coisa magnífica. Nossa, né? Então, são lindíssimas mesmo. Que mostram que a geologia também, então... né, mas arte. essas cores, elas se dão pela incidência solar em diferentes horas do dia e pode-se encontrar cores diferentes conforme o dia? É sempre uma nova Quanto foto? mais luz, melhor. Uma né? nova pintura é sempre um novo olhar. Sim. Quanto mais luz, melhor. É a luz que mostra. Dá mais iluminação, uma cor mais distinta. Mas a cor é da rocha. A cor é da rocha. É por causa da rocha. Que rocha seria? São arenitos mais avermelhados ou amarelados ou alguns esverdeados. Entendi. Então, e eles aparecem então com essas cores, né? Parece inclusive até um arco-íris petrificado. Temos que visitar então esse lugar. Então, professor, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. O prazer foi meu. Saber todas essas coisas, conhecer a arte da geologia. Adorei. E foi um prazer tê-los vocês aqui. Nos vemos nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.